sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim, então se você quiser saber o que eu vou descobrir hoje, fica aqui comigo. A primeira página que eu vou falar hoje é a página 63. E eu já tenho algumas observações, assim, que responderam algumas dúvidas que eu tinha em outras páginas anteriores. Mas vamos lá. Gente, vocês lembram que na página 47 tinha uma tal de Babs, e aí ele descrevia o cabelo dela como se fossem duas cachoeiras separadas por um rio, e eu falei que pareciam orelhas de cachorro pela descrição? E não ficava claro se era uma pessoa ou se era um cachorro. Bom, aqui ficou claro que é uma pessoa. Eu não sei se é exatamente a mesma personagem, mas aqui o narrador chama ela de Babi e lá de Babs. Eu acho que deve ser a mesma personagem. O que eu achei estranho é ele descrever ela daquele jeito na página 47 e aqui na página 63 a gente perceber que na verdade era uma mulher. Bom, o que está acontecendo nessa página? Qual que é o resumo dessa página? A gente tem um narrador, que é aquele homem que menciona frases em francês, e esse homem está em algum lugar público com essa Babi, e ele está pagando para ela, provavelmente pagando porque é ele que faz os pedidos, um sundae. Sundays já apareceram antes, na página 60 e na página 43. Na página 60 aparece como Lover's Delight, e na página 43 tem o Lover's Delight de novo, mas tem o Banana Split. Aqui tem o Rainbow, que ao que parece, é um sundae, porque ele diz que a cara convidada tinha aceitado um sundae e que ela só tinha aceitado porque a quaresma tinha acabado e se ainda fosse quaresma, ela nunca concordaria em pegar um segundo sundae, ou seja, Rainbow provavelmente é um sundae. Esse trecho que a gente tem aqui em francês é um pedaço de um poema que eu não vou pronunciar em francês porque eu não sei falar francês, mas a tradução é O Cabelo, e é de Charles Baudelaire. E o que acontece? É a descrição, como o nome do poema diz, descrição do cabelo dela. Então, de novo, esse homem tá assim, fissurado pelo cabelo dessa mulher, porque na página, acho que foi na página 47, ele também não parava de falar do cabelo dela. E aqui, de novo, o cabelo tinha cor de tigre, encaracolado como molas de um sofá de fada. E aí, essa frase desse poema em francês falando sobre o cabelo dela. Gente, eu acho muito estranho isso, muito estranho, mas tudo bem, porque jurava que era um cachorro na página 47. Bom, seguindo, ele diz que ela estava encantadoramente interessada por Henry. Só que logo em seguida, ele diz o seguinte: sempre odiei o fato de esses escritores permanecerem anônimos, ou seja, eu acho que nesse caso aqui, Henry não é o personagem do livro, mas deve ser algum autor de que eles estão conversando. Então, provavelmente eles estão lá nesse restaurante, nesse bar, não sei, pedindo essa sobremesa, e aí eles talvez começaram a conversar sobre esse escritor, porque não é à toa que ele mencionaria o Henry e depois os escritores anônimos. Agora, uma coisa que é muito esquisita é que, antes disso, ele diz o seguinte: apesar de eles serem anônimos, eu sempre chamei a todos pelos respectivos nomes. Ou seja, eu tenho quase certeza de que Henry aqui é o autor de algum livro, algum escritor. Só que o que eu achei muito esquisito é o que ele diz o seguinte: será um êxtase tolo o que sinto ao vê-la remover o capuz de Henry e tornar a colocá-lo com seus longos dedos cálidos e tentar experimentá-lo à mesa? Eu acho que isso é uma metáfora, né? Não é possível. Porque se o Henry é o autor, será que ele tá falando sobre o quê? Será que ele tá falando do livro? Porque eu até tinha pensado no começo, né? Que vocês disseram que Henry é o cachorro. Será que tava falando do cachorro aqui? Mas não pode ser, porque ele menciona os autores logo em seguida. E aí depois, capuz de Henry, tornar a colocá-lo com seus longos dedos. Será que Henry... O que Henry é aqui? Seria ele um autor? Seria ele um homem? O que seria muito esquisito pelo contexto da cena, ou um cachorro. Mas por que ele fala capuz? Será que isso é metafórico? O que ele quer dizer com isso?
E por fim ele menciona que provavelmente estava apaixonado por essa mulher. Agora, uma outra dúvida que me surge é quem que é essa mulher? Porque não lembro de ter aparecido nenhuma mulher com um nome de inicial B. E só tem 2 referências que eu tenha encontrado até agora dessa mulher. Página 47 e essa 63. Então, o que é que vocês acham a respeito disso? Olha, pra minha infelicidade, a página 64 é uma daquelas que eu não entendi nada. Muita referência aqui que eu desconheço. Tá, mas vamos lá. Ele disse que aquele era o último dia. Eu até pensei que poderia ser o dia da morte dele, né? Porque logo em seguida ele diz: achei horrível depois olhar para trás e perceber que não havia aproveitado ao máximo. Mas isso não significa que seja o último dia dele, até porque ele não diz que era o meu último dia, ele diz que aquele era o último dia. Então, o último dia do quê? No inglês também ele não fala my last day. Então, eu não sei que último dia é esse que ele tá falando. E aí ele fala sobre ouvir um homem lendo 2 palavrinhas. Ah, outra coisa. Toda vez que o narrador diz dia ou hoje era o dia, o último dia, sempre tem alguma referência de data escondida. Então, ele fala isso 2 vezes, né? Porque ele diz logo no início, né, que aquele era o último dia, e depois que quando ele estava ouvindo um homem lendo 2 palavrinhas sobre um outro homem, e disse que ele se fizera presente hoje. Quando é hoje? Aí ele menciona o Janota velho, excêntrico e cruel, bem que merecia um anzol na goela. Aí eu acho que tem um erro de revisão, porque colocaram entre colchetes o nome do Byron. Só que no inglês original não tem. E como a gente viu, como a gente sabe, em todas as outras páginas, nenhuma referência tem o nome do autor. Nenhuma referência aparece lá que foi escrita por tal pessoa, porque é justamente para confundir o leitor, pra gente achar que as referências fazem parte da história e não que são referências. Só que aqui ficou evidente que se trata de uma referência, né, de uma obra do Lord Byron. Então, com certeza isso foi um erro de revisão. Não deveria estar aqui. Provavelmente foi anotações mesmo para facilitar na hora de traduzir o texto, e que acabou ficando. Porque, como eu já falei, não tá no original. Era pra ser escondido, né? Aí ele continua com mais citação, e o outro chamou de hipócrita, acanhado ou de estúpido. Ele precisa primeiro torturar seu carteiro, a isca, e fazê-lo levar as cartas de Belerofonte. Isso aqui também é um herói grego, tá? Mas é uma outra referência essa daqui, que é do The Tin Trumpet, do Horace Smith. Então, mais uma página cheia de referências que não ficam tão claras. Aí o que vem de interessante é que depois ele diz o seguinte: eu jamais soube que o grande lexicógrafo tinha aprovado Lotus com ele. Gente, quem que é o grande lexicógrafo? A gente já viu isso. É o John. E isso fica claro na página 61. Tá, agora, quem é ele? Com quem que ele provou Lotus? Tinha alguma coisa em mim que exigia o exercício da lealdade, dar tudo como eu dera tudo a ele. Significava dar o osso dos meus ossos. Quem que é ele? De quem que ele tá falando? O que que era esse último dia? Essa é uma daquelas páginas que a gente não consegue entender se não tiver outras páginas na ordem certa para dar o contexto, porque realmente de quem que ele tá falando fica impossível saber. Se vocês souberem, não deixem de comentar aí. Gente, eu queria muito gravar mais uma página, página 65, mas como eu falei, as coisas estão bem corridas pra mim.
Então eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui hoje, mas eu vou voltar depois, não se preocupem, mesmo que demore um pouquinho. Tô tentando gravar mais de um vídeo por semana. Antes eu tava gravando praticamente todos os dias, mas como eu falei, começou fevereiro, então eu fico sem tempo. Mas eu tô fazendo o máximo que eu posso, mas me perdoem mesmo assim. Obrigada por estarem aqui e não esqueçam de comentar as hipóteses de vocês, porque, gente, vocês enriquecem muito, muito a história com base nas suas opiniões e com base nas suas pesquisas. Então não esquece de comentar, hein? Não deixa de comentar. A gente se vê no próximo vídeo e obrigada por estarem aqui. Tchau! Gente, eu tô voltando aqui porque eu esqueci de falar uma coisa importante. Na página 64, ele diz: os meus sempre foram fiéis ao MacLeod dessa estirpe, entre outros. Que é isso? Esse é um grupo que foi um clã da ilha de Skye, lá na Escócia. Então, mais uma vez, mais uma referência à ilha de Skye. Então, provavelmente, esse é aquele personagem escocês. Era isso. Não sei se isso ajuda vocês, mas essa era uma informação que eu achei que fosse relevante. Então, até breve.